Revista Ponto de Partida. Estudo 11. A Igreja Verdadeira. Como identificar o povo de Deus? O plano de Deus sempre foi ter um povo que pudesse proclamar ao mundo o caráter dele e ensinasse as verdades vindas diretamente deste Deus. Neste propósito, duas palavras são usadas majoritariamente na Bíblia para chamar este povo. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é kahal, assembleia, congregação ou povo reunido. Muitas vezes, kahal Yavé, isto é, Assembleia do Senhor. Já o Novo Testamento usa o termo grego eclesia, um substantivo composto grego, que por sua vez é a combinação de uma preposição e um verbo, sendo que o sentido é chamados para fora ou convocados para fora. Assim, o povo de Deus é uma comunidade composta por pessoas que Deus chamou para compor uma irmandade especial, que represente e apresente este Deus ao mundo. Do princípio ao fim, a Bíblia manifesta interesse no propósito de Deus em criar um povo para si, um povo que lhe corresponderia com fé e obediência e que seria uma fonte de bênçãos para todos os povos. Tratado Adventista de Teologia, página 599. Pergunta 1. O que é a Igreja? Vamos ler primeiro a Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunta 2. Existe igreja verdadeira e falsa? Sobre a igreja verdadeira, vamos ler Apocalipse 2, verso 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Sobre a falsa igreja, vamos ler 2 Coríntios 11, versos 13 a 15. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Pergunta 3. Como reconhecer a igreja verdadeira? Vamos ler Mateus 7, versos 21 a 24. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A verdadeira igreja é reconhecida pela obediência à vontade de Deus, revelada em sua palavra. A igreja verdadeira não é reconhecida por milagres ou aparência religiosa, mas por praticar os ensinamentos de Cristo e firmar-se sobre a rocha, que é a obediência à sua palavra. Pergunta 4. Que sinais caracterizam a igreja verdadeira? Vamos ler Apocalipse 12, verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Pergunta 5. Qual é um dos significados de testemunho de Jesus? Vamos ler Apocalipse 19, 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. De acordo com o texto, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, a manifestação do Espírito Santo por meio do dom profético na igreja. Pergunta 6. Que dons Deus concedeu à sua igreja? Vamos ler Romanos 12, versos 6 a 8. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade.
o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria, profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Pergunta 7. Até quando a igreja teria dons? Vamos ler 2 textos. Atos 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Joel 2, versos 28 a 31. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Até o tempo do fim, pois o Espírito Santo continuaria concedendo dons até a volta de Cristo. Pergunta 8. Como reconhecer um profeta verdadeiro? Para que o profeta seja considerado verdadeiro, ele precisa aceitar a Jesus. 1 João 4, versos 2 a 3 diz: Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Para que o profeta seja considerado verdadeiro, ele precisa falar de acordo com a Bíblia. Isaías 8, verso 20 diz: A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Para que o profeta seja considerado verdadeiro, ele precisa ter bons frutos. Veja o que diz Mateus 7, versos 15 a 18. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Para que o profeta seja considerado verdadeiro, suas profecias devem se cumprir. Deuteronômio 18, versos 21 e 22 diz: Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Ellen White manifestou em sua vida o verdadeiro dom de profecia. Ela escreveu vários livros sobre Jesus e sua obra. Os mais importantes são O Desejado de Todas as Nações e Vida de Jesus. Nestes livros, ela exalta a Cristo como o verdadeiro Salvador da humanidade. Ela reconhece a divindade plena e a humanidade de Jesus. Ellen sempre exaltou a Bíblia como única regra de fé e prática. Por exemplo, no livro A Grande Esperança, Ellen White discute a importância da Bíblia e sua centralidade na vida cristã. No O Desejado de Todas as Nações, ela enfatiza a inspiração divina das Escrituras e sua relevância para a salvação. E no Testemunhos para a Igreja, em vários volumes, ela aborda a necessidade de estudar a Bíblia e confiar em sua orientação. Ellen também escreveu profecias que pareciam improváveis para seu tempo, como a que afirmava que os Estados Unidos seriam a única superpotência mundial e que imporiam sua vontade ao mundo. Naquela época, os Estados Unidos da América tinham apenas o 14º maior exército do mundo. Na realidade, foi apenas com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, mais de 100 anos após ela escrever sobre este tema, que os Estados Unidos se tornaram a única superpotência do planeta. Este é apenas um exemplo. Temos muitas outras profecias escritas por Ellen White que também se cumpriram. Pergunta 9. Qual o conselho de Deus para o seu povo? Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Na manhã seguinte,
Levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Crer em Deus para estar seguro e crer nos profetas para prosperar. A Bíblia apresenta as características da igreja verdadeira. Apocalipse diz que esta igreja possui a fé em Jesus e guarda os mandamentos. Além disto, ela possui o dom de profecia, isto é, sabe interpretar as profecias bíblicas e tem ela mesma o dom profético. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja mundial, com mais de 22 milhões de membros espalhados por 212 países e territórios. Em sua última estatística, a igreja possuía 168.272 congregações e mais de 1.200.000 pessoas se uniram à igreja no último ano. A Igreja Adventista tem o maior sistema educacional protestante do mundo, com 9.419 instituições de ensino e 2.023.844 alunos matriculados. Mantém ainda 1.928 instituições de saúde que atenderam mais de 2 milhões de pessoas. São 18 centros de mídia e 57 casas publicadoras, que levam a mensagem em 496 línguas diferentes. Toda esta estrutura serve para levar o Evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Levamos a mensagem seguindo o exemplo de Cristo. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Mateus 4, 23. Cada novo membro da igreja também é um novo missionário que vai ajudar a salvar mais pessoas para Cristo. Quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, Jesus virá para recolher seu povo, sua igreja, e levá-la para a eternidade. Minha decisão. Creio e aceito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica. Desejo ser aceito como membro da congregação local da Igreja Adventista Mundial. Que Deus te abençoe.